vocês já sabem, né? Nós falamos até das intervenções de prolapso, mas vamos repetir aqui novamente. Então, aqui são imagens de prolapsos uterinos, que são quadros mais graves daí, né? Nós falamos dos vaginais. Os uterinos não há uma classificação, mas apenas para que vocês vejam a extensão do tecido que é exposto. Nesse caso, a gente observa um prolapso uterino num bovino, numa vaca, onde essas placas correspondem aí a parte daquele antigo placentoma, né? Então, como ela já pariu, nesse caso, o útero está prolapsado com as carúnculas expostas, que é a porção materna do placentoma. Aqui é um prolapso uterino em uma cadela. Então vejam que dá até para ver a bifurcação e a extensão da lesão que ocorre, a congestão tecidual. Esses quadros eles requerem um atendimento rápido por conta disso aqui, ó. Então há um comprometimento tecidual bem considerável. Provavelmente há uma necessidade de uma intervenção mais radical nesses casos, para resolver o problema e não deixar o animal vir a óbito, né? Aqui outro caso de prolapso uterino em bovino. É muito mais comum a gente ver em ruminante, como eu disse a vocês, tá bom? Por conta da característica do trato reprodutivo deles. Então, a gente vê mais relatos, vê mais imagens e vê mais casuística nessas espécies animais. Então, aqui novamente, ó, logo após o parto, essa fêmea apresentando um prolapso com as carúnculas expostas referentes aí à formação do placentoma. Em equinos é muito raro a gente ver esses casos de prolapso, mas pode acontecer. E também a gente observa aí uma exposição desse tecido uterino logo após o parto, como é o caso desse relato aí. Tá? Então, o prolapso de útero é mais grave, há uma exposição de tecido maior e a gente tem que resolvê-lo da mesma forma. Para tratar os prolapsos, o diagnóstico ele é visual, ele é através da inspeção, né? O que eu recomendo a vocês nesses casos de prolapsos é sempre confirmar se existe mais fetos lá dentro, porque existe essa possibilidade, mesmo depois do parto, ela ter parido um, dois e ficou um ou ficou dois ainda lá dentro, eles precisam sair, mas não vão sair porque está prolapsado e isso impede a continuidade do parto. Então, sempre confirmem. Apesar de ser fácil o diagnóstico do prolapso, apenas na inspeção eu consigo determinar, mas confirmem se existe algo lá dentro ainda para você fazer a intervenção. Porque a intervenção ela pode variar em algumas situações, ela pode ser uma intervenção cirúrgica e pode ser uma intervenção conservativa. Tá? Então, isso é sempre bom a gente levar em consideração nos casos de prolapsos. O tratamento ele vai variar também de acordo com a espécie. Em pequenos animais, eu vou direto ao ponto. Em pequenos animais, sempre o tratamento de eleição é a OSH. Fazer a castração, fazer a ovário-salpingo-esterectomia, para que ela não venha a emprenhar novamente, porque existe a chance, e uma chance muito alta dela prolapsar de novo. E por conta das possíveis complicações que ela pode passar pós-redução do prolapso. Então, o tratamento de escolha para pequenos animais é cirúrgico. Acabou. No caso dos grandes animais, já não. No caso dos grandes animais, o tratamento é conservativo, através aí, a princípio, da redução do prolapso. Então, primeiro eu preciso reduzir o prolapso, para depois fazer aquilo que vocês aprenderam, que é a intervenção cirúrgica, né? Então, a redução do prolapso uterino, desse tecido que está exposto, aqui na imagem vocês estão vendo, ela é necessária porque uma vez que a gente está fazendo atendimento, o órgão ele vai estar muito edemaciado, muito inchado, e isso dificulta a nossa redução. A redução ela é feita de forma manual. Eu vou reposicionar o órgão lá para dentro do local anatômico. Tá? E essa reposição ela requer alguns cuidados, né? Porque senão eu posso lacerar, eu posso machucar, eu posso agravar o quadro. Então, para fazer a redução do prolapso, o que a gente costuma fazer? A gente faz uma anestesia epidural para evitar contrações por aquela fêmea. E junto à anestesia epidural, a gente vai tentando diminuir o inchaço do órgão, para ele voltar com uma maior facilidade. Como é que a gente diminui esse inchaço? Através aqui, ó, como mostra na imagem, nessa cabra. A colocação de gelo no órgão. Então a gente coloca gelo, açúcar, porque o açúcar ele tem capacidade higrosmótica, ele atrai água para dentro da molécula, diminuindo o inchaço tecidual. Então a gente joga o açúcar
e depois lava, é óbvio, a gente não vai jogar o órgão lá para dentro com açúcar. Então, açúcar e gelo, eles auxiliam nessa redução do órgão. Depois que a gente observa que o órgão teve uma redução considerável, aí a gente faz a redução manual. A gente reposiciona o prolapso no seu local anatômico. Então, aqui também são imagens de pós-redução, antes da redução do prolapso. Aqui vocês estão vendo prolapso de vagina total. Estão vendo que aqui é o ósteo cervical, né? Então, ela tem aquele estágio 3 do prolapso vaginal. E aqui é pós-redução. Então, primeiro a gente diminui esse inchaço, para depois fazer a redução e manter o órgão lá dentro. E a manutenção do órgão no local, vocês já sabem, é através de suturas que nós fazemos ali atrás. Sutura de Flessa, sutura de Biner, são procedimentos de eleição para a resolução do prolapso de vagina, prolapso uterino nas fêmeas em geral. O que dá para ser feito em fêmeas que vêm com quadros recorrentes de prolapso é uma vaginopexia, se ela prolapsa demais mesmo, dá para indicar vaginopexia e dá para indicar cervicopexia, que é a fixação dessas regiões dentro da área pélvica. Então, fixou através de um procedimento cirúrgico, evita esses quadros recidivantes de prolapso. Não quer dizer que ela pode emprenhar, tá? Não quer dizer. É apenas para manter o órgão lá dentro e evitar com que ela prolapse novamente. Porque essas fêmeas, elas podem, toda vez que elas forem entrar no cio, elas vão prolapsar. E isso é ruim, é indesejável. Então, uma das intervenções possíveis de serem feitas, apesar de não ser muito realizada, é a vaginopexia, cervicopexia, onde eu vou fixar essa porção na região de parede pélvica, parede abdominal, a fim de mantê-la no local e evitar a sua saída, sua exposição novamente. Tá? E alguns casos de fêmeas que ainda estão prenhes, e mesmo ela, por exemplo, se for uma gestação gemelar, ou então ela está gestante e não saiu o produto ainda lá de dentro, dá para se fazer uma esterotomia, que é a incisão do tecido. Faz a incisão do útero para retirada do feto e depois fecha o útero para reposicioná-lo lá dentro. É uma das possíveis intervenções, tá? E uma outra intervenção que até nem está aqui, mas dá para fazer, pessoal. A gente até teve essa experiência não muito distante no nosso núcleo de grandes animais, que é a histerectomia. A histerectomia é um procedimento de retirada do útero. Então, a gente faz a retirada do útero em casos em que há desvitalização muito grande do tecido. Se esse útero estiver muito tempo exposto, eu estou vendo que já não vai mais adiantar eu reduzir, eu não estou conseguindo reduzir, uma das opções a serem feitas diante dos prolapsos é a histerectomia, que é a retirada daquele tecido prolapsado, tá? Do útero que está prolapsado. Tem um procedimento correto a ser feito, né? E ele demanda muito tempo, conhecimento, técnica para se fazer. Então, são todas essas opções que eu tenho para tratar o prolapso. O que vai determinar o meu tratamento? Vai determinar a espécie, o tempo transcorrido, né, desde o momento que aconteceu até o seu atendimento, e os materiais que você tiver ali dentro das suas condições. Né? A condição também confere uma maneira de você escolher intervir, né, corretamente nesses casos de prolapso. Perfeito? Então, essas causas, o diagnóstico, o tratamento dos prolapsos, então, foi dito. Agora, em seguida, a gente vai entrar num outro assunto, tá? Que é a próxima patologia do puerpério, que confere a retenção placentária. No caso da retenção de placenta, ela é definida através aí de um processo em que há uma falha na expulsão das membranas durante o terceiro estágio do parto. Então, vocês lembram que as fêmeas, em geral, elas têm primeira, segunda e terceira fase do parto. Algumas têm essa terceira fase juntamente com a segunda. E nessas situações pode acontecer que aquele evento, né, responsável pela expulsão placentária pode não ocorrer. E aí, nesses casos, a gente considera uma retenção de placenta. Então, só para lembrar vocês já tiveram essa tabelinha, né? O momento em que a gente considera retenção placentária
é a partir desse tempo aqui que as fêmeas acabam ultrapassando em relação ao parto. Então, se essa fase, que é a fase 3, nessas espécies animais aqui, ultrapassar esse tempo, a gente já vai chamar de retenção placentária. Nessas outras espécies, pequenos animais, a retenção placentária ela acontece logo após o parto, né, ela expulsa o neonato e você não vê que o anexo fetal está junto ao neonato. Então, se o anexo fetal não está lá fora, ele está lá dentro. Só que o grande problema aqui nesses casos desses animais, dos pequenos animais, é que a gente só vai observar a retenção placentária depois que ela vier com sinal. Porque até então, eu vou levar em consideração que ela pariu, os fetos nasceram, nem sempre eu vou observar os fetos nascendo, os filhotes, e eu posso pensar que ela tenha ingerido, porque é comum elas fazerem placentofagia. E aí, o grande problema da retenção placentária nesses animais é que eu não consigo observar, a não ser que eu faça um acompanhamento, que não costuma ser feito, né? Um acompanhamento pós-parto para ver se ficou algo lá dentro. Então, não vem só, essas fêmeas não vêm só com quadro de retenção de placenta, mas sim com quadro de piometra, com quadro de infecção uterina grave, com quadro até mesmo de alteração sistêmica, dependendo da situação. Tá? Mas enfim, só para que vocês entendam quando que a gente considera a retenção placentária. Em pequenos animais, se a placenta ficou logo imediatamente após o parto, é retenção. E nos outros animais, a retenção ela só ocorre depois desse intervalo de tempo aí. As causas para o acontecimento de retenção de placenta vão ser infecções uterinas, infecções placentárias, quadros de infecção por herpes vírus, por exemplo, pode determinar a retenção placentária, porque ele dificulta o evento de alteração vascular da placenta para que haja uma retração das áreas de conexão e aquele desprendimento placentário. Então, algumas infecções podem dificultar esse processo, retardando aí a expulsão placentária. Existem causas nutricionais que podem levar a uma falha na expulsão placentária, então déficits, problemas, falhas na entrega de nutriente pode levar à retenção placentária. Fêmeas muito debilitadas no pós-parto, fêmeas que passam por um momento de carência nutricional, pode determinar a retenção placentária. Partos que acontecem antes do tempo, aquela placenta não estava pronta para ser expulsa. As áreas de conexão entre mãe e filho ainda estão muito fortes. Então, esses partos prematuros vão ocasionar em retenções placentárias, podem ocasionar, né, aliás. Os corticosteroides, o uso de corticoide, ele acaba ocasionando a retenção placentária como um evento secundário a isso. Então, uma que é indesejável, não é recomendada a aplicação de corticoide no terço final da gestação das fêmeas, porque pode induzir ao parto. E essa indução do parto vai ser a indução do parto prematuro. E aí segue a mesma lógica do parto que eu acabei de explicar sobre parto prematuro nessa questão de retenção placentária a vocês, tá? A cesariana, em algumas fêmeas, pode ocasionar na retenção de placenta devido a uma debilidade na contração uterina pós-cirurgia. Então, faz a cirurgia, existem fêmeas que a gente não descola a placenta para retirar no momento da cirurgia e a placenta fica lá dentro. E aí o útero vai ter que trabalhar depois para poder expulsá-la. E nesse trabalho ele pode acabar não dando conta devido a uma falha na sua atividade contrátil. Tá? Então, essas são todas as causas, possíveis causas de retenção placentária nas fêmeas. Aqui são só algumas imagens sobre o que a gente vê no pós-parto dessas fêmeas, né, em grandes animais. Então, a gente vê naquelas que têm o estágio 3 ainda, né, separado das fases 1 e 2 do parto, essa membrana pendurada. O que tem que acontecer é que isso tem que ser expulso em determinado tempo. Caso ultrapasse esse tempo, a gente vai levar em consideração a possibilidade de ser um quadro de retenção de placenta. Tá? Então, em ruminantes, vejam só como é que funciona. Ó. O que a gente observa é uma forte adesão das áreas de conexão entre mãe e filho. Então, vocês se lembram que existe lá os placentomas. Então, aqui fica o placentoma, aqui tem outro placentoma. Há um desprendimento parcial de alguns, mas outros ficam aderidos fortemente um ao outro. E aí pode conferir um quadro de retenção. Nesse vidinho vocês vão ver de forma mais clara a maneira como ocorre aí a retenção placentária nesses animais.
né, que acaba sendo mais comum da gente observar, tá? Então ali a gente tem as áreas de conexão entre mãe e filho, os placentomas. O correto é que isso se descole e saia, né, dentro daquele tempo. Então é isso que acontece. Ocorre uma vasoconstrição nesses locais, e essa vasoconstrição causa uma hipóxia, uma pequena, né, não era uma necrose, mas o início, né, uma isquemia tecidual, o que vai fazer com que haja a separação dessas duas estruturas. Em caso de retenção placentária, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o cotilédone e a carúncula eles vão ficar aderidos um ao outro. Então, vocês viram que alguns se desprendem ou outros não. Tá? O que faz eles se desprenderem? A prostaglandina, quando ela está elevada, no momento do parto ela está elevada, isso vocês já sabem. Ela quem causa vasoconstrição. E essa vasoconstrição leva aí à perda, né, de vascularização local, ocasionando, dentro de 6 horas nos ruminantes, mais ou menos, essa perda de adesão. E aí acontece que em alguns casos isso não ocorre, né? Aí aqui, como é o caso dessa ilustração, vocês estão vendo a retenção dessas estruturas. E aí a placenta fica aderida e não há como desprendê-la, que não através de tratamentos, né? Então é isso que acontece nos quadros de retenção. As velocidades elas ficam aderidas, né? Aqui é um vídeo mostrando em ruminantes que a gente tem um acesso mais fácil. Esse material muito bacana, né? Elucidando a ideia de retenção, mas nas outras espécies animais o mecanismo é o mesmo, assim, a forma de se pensar é a mesma. Vai haver uma adesão forte ainda entre essa área de conexão de mãe e filho. As possíveis complicações desses quadros de retenção placentária vão ser todas essas. Então, há a possibilidade de infecções uterinas, é óbvio, porque a retenção a placenta, uma vez que ela foi retida, ela é um corpo estranho. E esse corpo estranho, uma hora vai gerar uma resposta pelo órgão, pelo útero. E essa resposta pode gerar uma infecção. Se evoluir esse quadro de infecção local, pode gerar uma septicemia nas fêmeas, né, devido à liberação intensa de endotoxinas naquele local. Em equinos, não é incomum de acontecer a laminite, então a gente costuma até mesmo tratar as éguas. Quando a gente fala de retenção placentária, a gente já trata para laminite. Faz o preventivo. É melhor prevenir do que deixar acontecer. Porque vocês sabem, já tiveram no ano passado, né, como que é difícil lidar com essa doença. E em suínos, uma complicação comum de acontecer, da gente observar nesses quadros de retenção de placenta, parto distóxico também, nas porcas, é a tríade de formação de uma mastite, metrite e agalactia. Então, além da metrite, que pode ser formada depois de uma retenção placentária, vem junto uma agalactia, que é a não produção de leite, e uma mastite, né, caso o leite fique retido e não seja ejetado. Então, essa tríade é meio famosa em meio aos suínos que passam por esses processos.